Vamos lá, mais um exercício aí, né? Então, vamos ver o que ele diz aqui no enunciado. Um rapaz está deitado rente, tão próximo, né, à margem de um lago salgado. Um peixe, ele se encontra submerso logo à frente do rapaz, mas este não o consegue ver. Ó, aqui é uma dica que o exercício já está te dando, que ele está dizendo assim, se ele não consegue ver, é porque não está sofrendo a refração da luz. Tanto é que ele coloca bem claro aqui, ó, devido ao fenômeno da reflexão total. Então, vamos lá. Quer ver? Vamos só rever. É bom sempre rever para você entender melhor o exercício. Então, aqui, ó, eu tenho uma superfície de separação entre, vamos supor, um meio 1 e aqui um meio 2. Tá? Então, vamos falar que esse meio aqui é o meio água. Então, o meio água ele é mais efringente, então ele é mais denso, né? E esse meio aqui, ele é o meio ar, que ele é o meio menos denso. Então, se você se lembrar que nós acabamos de ver lá aquele exercício, então ele funciona mais ou menos assim, ó. Vamos supor que agora o raio de luz ele está saindo aqui do meio menos mais efringente. Então, o que vai acontecer? Ele vai se afastar da reta normal. Esse ângulo aqui, eu posso chamá-lo de um ângulo I1. Então, eu posso aumentá-lo agora aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, eu aumentei para esse ângulo aqui, ó, que ele é o ângulo I2. Quanto maior for esse ângulo, então esse raio de luz ele vai sair aqui, ó, já bem tangenciando aqui a superfície. Então, significa que esse ângulo aqui, né, lembra lá que nós falamos, ele passou a ser o quê? O meu ângulo limite. Então, a partir desse ângulo, se eu quiser aumentar, então vamos supor, se eu quiser fazer com que um raio de luz ele atinja agora o ponto lá aqui, ele não vai conseguir mais sair. Então, ele vai o quê? Ele vai retornar ao mesmo meio. Então, significa aqui que, nesse caso, ele sofreu o quê? Uma reflexão chamada o quê? De total. Então, se você lembrar lá, o Snell ele fala assim, ó, da onde que o raio de luz ele vem, o seno que ele vai incidir. Para onde que esse raio de luz ele vai, vezes o seno que ele vai refratar. Então, ele veio do meio água, mas não é o água em si, né? Ele veio de um índice de refração que nós podemos chamá-lo o quê? De maior. Porque para que aconteça esse fenômeno chamado reflexão total, ele obrigatoriamente tem que vir do meio mais efringente. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, ele veio do meio maior. Que ângulo que ele incidiu? Então, foi aquele ângulo que nós chamamos de limite, que é esse cara aqui, ó, limite. Nós podemos representá-lo pela letra L. Para onde que ele vai? Ele está indo para o ar, e o ar ele compõe o menor índice de refração. E nesse caso aqui, qual foi o ângulo que ele saiu? Então, ele saiu aqui com ângulo de 90 graus. Ok? Então aí você vai fazer assim, né? O seno do ângulo limite, ele passa a ser quem? O n menor. Como o seno de 90 ele vale 1, então você vai dividir pelo índice de fração de quem? Do maior meio. Então, toda vez que ele falar reflexão total, etc., etc., você está sob o ângulo limite. Então, agora, vamos lá, vamos ver o que ele quer saber. Sendo θ o ângulo indicado na figura, olha, tá vendo? Ó, o θ é por quê? Porque a luz não está vindo do olho dele, a luz está vindo do peixe. Então, ó, ele incidiu aqui, mas infelizmente o raio de luz ele voltou para o mesmo meio, por isso que ele não está conseguindo ver o peixe. Então, esse cara aqui, ele é para nós o quê? O ângulo limite. Então, ficou fácil. Ele quer saber qual das respostas abaixo corresponde ao valor possível do seno de θ. Então, no caso, esse seno de θ, ele é quem? O seno do ângulo limite. Ok? Então, ele passa a ser o menor meio. Aí, vamos comparar os dois meios. Um é o ar e o outro é a água. Então, aqui, o meio menor, ele é o quê? Ele é o ar. E aí eu vou dividi-lo pelo índice de fração maior, que ele é quem? Ele é a água. Tá? Então, aqui eu vou ficar 1
dividido por quanto? 1,5. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar 1 dividido por 3 sobre 2. Então, quando você divide por uma fração, você multiplica pelo oposto dele. Tá? Mas isso daqui é o que a gente chama de limite. Limite, né? Para que ele não veja, né? Então, para ele não ver, ele tem que ser o quê? Maiorzinho. Então, o ângulo limite, ou melhor dizendo, o ângulo de incidência, ele tem que ser maior que o ângulo limite. Então, consequentemente, esse seno aqui, ó, que você acabou de achar, né, o seno do ângulo θ, aí você só coloca assim, ó, ele tem que ser maior que esse valor, o qual você acabou de achar. Provavelmente também deve ter alguma resposta falando sobre isso daí. Então, não se esqueça. Quando ele sempre falar reflexão total, você usa o ângulo limite. Mas quando você achar o valor do ângulo limite, seja um número ou o próprio ângulo, 30 graus, 60 graus, você sempre coloca assim, para ele não ver. Então, para ele não ver o que aconteceu, o fenômeno chamado do quê? De reflexão o quê? Total. Então, uma vez que você tem a reflexão total, aí é só mudar o sinal. De igual você passa a ser o quê? Maior.